Olá, seja bem-vinda à apresentação da socialização do primeiro estágio obrigatório curricular de Educação Infantil e Ensino Médio. Eu me chamo Kelly Padilha Brits, estou no 5º semestre da Faculdade de Licenciatura em Educação Especial. Moro em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Essa disciplina é Estágio Curricular Obrigatório 1, Educação Infantil e Ensino Médio. A área de concentração desse trabalho é Educação Inclusiva no Ensino Regular. E o tema dele, metodologias que tornam a inclusão escolar uma realidade no ensino regular. É de conhecimento geral que todo cidadão tem direito por lei regulamentado na Constituição que todo cidadão deve ter direitos e oportunidades iguais para todos e em todas as áreas de sua vida. Isso nós chamamos de inclusão social. Quando a gente transpõe isso para a área educacional, chamamos de inclusão escolar, cujo objetivo é a construção de uma escola democrática, em qual todas as necessidades educacionais dos alunos sejam atendidas sem exceção e sem distinção. Por conta desse cenário, a área de concentração desse trabalho e sua justificativa para isso é a educação inclusiva no ensino regular. Que tudo está regulamentado por lei, isso nós já sabemos. O problema acontece que quando passa do papel para a realidade, nem sempre funciona da forma como deveria ser. E o aluno incluído acaba passando por dificuldades, porque não tem disponível aquilo que deveria ser garantido por lei. Contemplando isso, o tema escolhido para esse estudo é metodologias que tornam a inclusão escolar uma realidade no ensino regular. E assim, nós conseguimos definir os objetivos desse trabalho, que são principalmente desenvolver as diferentes competências e habilidades, como poder constatar pessoalmente como que ocorre esse processo de inclusão durante a aprendizagem do aluno, conseguir identificar durante as observações o tipo de intervenção necessária para esses alunos inclusos, o que poderia ser melhorado e tudo mais, e ser capaz de interligar conteúdos teóricos que tivemos durante a nossa graduação até então, com a prática educacional observada em sala de aula no ensino regular. Claro que, ao finalizar tudo isso, espera-se ao final da graduação ter a noção de como contemplar futuros estudantes para que eles tenham a capacidade de acompanhar as aulas de acordo com seu nível intelectual e que ele possa ser plenamente pertencente ao seu espaço, não apenas como mais um número. Para a fundamentação teórica, foram realizadas várias pesquisas de embasamento. Para dar um contexto, foi pesquisado desde o início da história de como a educação especial foi introduzida ao Brasil, que inclusive foi por meados do século XVIII e XIX. Com ideias mais liberais, claro que tinham um certo teor segregacionista, porque inicialmente eram feitas em instituições separadas, não eram em escolas propriamente dito. Tinham as ideias contrárias, porém isso foi mudando aos poucos, tanto que hoje nós temos tanto a Constituição como regulamentações que conseguem basear e definir esses direitos e garantias que esses alunos e pessoas no geral devem ter. Inclusive, citamos algumas leis e decretos que foram importantes para a implementação da educação especial, tanto principalmente aqui no nosso país, no Brasil e no mundo. Podemos citar, por exemplo, a Lei 4.024, que aponta que a educação dos excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no Sistema Geral de Educação. A Lei 5.692, que prevê um tratamento especial aos excepcionais. Nós temos a nossa própria Constituição Federal, de 1998, que assegura que o objetivo da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de honra e discriminação. Nós temos a Lei 7.853, que
prevê a oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino, considerando crime a recusa de alunos no geral com deficiência em estabelecimentos de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado. Temos também a Declaração Mundial de Educação para Todos, em 1990, que aqui já temos um caráter um pouco mais mundial, porque foi realizada na Tailândia. Essa declaração teve como objetivo garantir o atendimento às necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. Especificamente em relação à educação dos alunos com deficiência, o documento diz: as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantem a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte do sistema educativo. Outro decreto e declaração que podemos citar, que inclusive já tivemos aulas teóricas sobre isso em nossa própria graduação, inclusive essas leis também já foram citadas durante o período em que tivemos a matéria do contexto histórico e filosófico da educação especial, mas essa é de extrema importância. A Declaração de Salamanca, de 1994, que foi a Conferência Mundial de Educação, um encontro realizado pelo governo espanhol e pela Unesco, que deu ênfase em educação integradora, capacitando os professores e escolas para atender crianças, jovens e adultos deficientes. Representa, entre aspas, o maior e importante marco mundial na difusão da filosofia de educação inclusiva. A partir de então, ganham terreno as teorias e práticas inclusivas em muitos países, inclusive no Brasil. Isso quem disse foi Mendes. Então, podemos citar a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, onde aponta que a educação de pessoas com deficiência deve dar-se preferencialmente na rede regular, sendo um dever do Estado e da família promovê-la. O objetivo da escola é, segundo a lei, promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para a cidadania e qualificando-o para o trabalho. Estas foram algumas das fundamentações teóricas que foram pesquisadas nessa primeira parte do trabalho. E é claro que para uma fundamentação teórica ser realmente embasada, temos que ter alguns autores que nos auxiliam a comprovar o que estamos dizendo. Como anteriormente eu citei o Mendes, por exemplo, que falava sobre a Declaração de Salamanca. Durante todo o trabalho foram usados inúmeros autores, como por exemplo o Januzzi, Mosqueira, Stobauls, Marchesi, Martin, o próprio Mendes, Mineto, Caragiannis, Steinbeck, Facion. Todos eles, em algum momento, ou vão falar sobre como foi a história da educação especial no Brasil, sobre o que é inclusão escolar, sobre os tipos e metodologias existentes e como são aplicáveis em sala de aula. Cada um teve a sua contribuição para que esse trabalho fosse fundamentado de forma devida. E é claro que, para complementar ainda mais, eu consegui trazer alguns dados do IBGE no ano de 2022, no censo realizado no ano passado, sobre a educação especial. Pois durante todo o trabalho, eu senti uma certa preocupação do quanto existe um certo despreparo para trabalhar com esses alunos incluídos. E de acordo com os gráficos, esses alunos só têm aumentado cada vez mais. Por exemplo, só no ano de 2022, quase 1 milhão de matrículas foram realizadas para alunos com deficiência intelectual. Esse é um número muito grande e que exige um preparo maior dos profissionais e que, infelizmente, não é tão perceptível nas escolas. O segundo gráfico mostrado, também retirado do IBGE, agora mostra uma comparação dos anos do quanto foi aumentando, desde 2010 até o ano de 2022. Podemos observar no primeiro gráfico da evolução das matrículas da educação especial na educação infantil, o quanto tem aumentado e o salto que deu de 2021
para 2022. O gráfico 36 mostra as matrículas de educação especial no ensino fundamental. Também, cada vez aumentando mais, principalmente nas classes comuns. Então, o gráfico 37 nos mostra as matrículas no ensino médio, que também deram um salto de quase de 100 mil alunos. É um número muito alarmante, mas que parece que as pessoas estão encobrindo o que vem acontecendo e o quanto esses alunos precisam de um atendimento especializado. Por coincidência, nas metodologias, irei falar sobre metodologias, pois afinal foi o tema que eu escolhi para esse trabalho. As metodologias de ensino se referem a estratégias utilizadas pelos educadores para facilitar a aprendizagem dos alunos. E aqui podemos ver alguns tipos. Por exemplo, o método expositivo, que é uma abordagem tradicional em que o professor transmite o conhecimento aos alunos por meio de palestras ou apresentações. O professor desempenha um papel central na transmissão de informações, enquanto os alunos são mais passivos na recepção do conhecimento. A tal da metodologia tradicional. Temos também a aprendizagem baseada em projetos. Já nessa metodologia, os alunos trabalham em pequenos projetos práticos que envolvem a aplicação de conceitos e habilidades aprendidos. Eles têm a oportunidade de investigar, colaborar e solucionar esses problemas e desenvolver as habilidades de autodireção entre si. Temos a aprendizagem cooperativa. Nessa abordagem, os alunos trabalham em pequenos grupos para alcançar objetivos comuns. Eles colaboram, compartilham conhecimentos e habilidades e são responsáveis tanto pelo próprio aprendizado quanto pelo progresso do grupo. Temos também a aprendizagem baseada em problemas. Os alunos são apresentados a situações e problemas do mundo real e são incentivados a buscar soluções por meio de investigação, pesquisa e análise crítica. Temos também a sala de aula invertida. Nesse tipo de abordagem, os alunos estudam conteúdo fora da sala de aula por meio de materiais exclusivos, extracurriculares e recursos fornecidos pelo próprio professor, como vídeos e leituras. O tempo em sala de aula é dedicado a atividades interativas, discussões e esclarecimento de dúvidas sobre esses materiais. Já a aprendizagem personalizada é uma metodologia que reconhece as diferenças individuais entre os alunos, adaptando o ensino para entender as necessidades e interesses de cada um. Os alunos têm a oportunidade de trabalhar o seu próprio ritmo, explorando tópicos de interesse e receber suporte personalizado. É claro que é importante a gente falar que as metodologias não vão ser trabalhadas de uma forma separadas. E em muitos momentos elas vão estar ocorrendo de forma mútua. Elas podem ser combinadas. Depende do tipo de educador, de como que ele gosta de trabalhar. No fim, o objetivo é criar um ambiente de aprendizagem envolvente para o aluno, estimulante e eficaz, para que realmente o conhecimento seja absorvido pelos estudantes. Então, finalmente colocamos em prática, através da observação. Essa atividade foi desenvolvida por 10 horas de observação e mais 2 de entrevista, totalizando 12 horas. Essas observações ocorreram em 2 instituições aqui na cidade de Santo Ângelo. Realizei primeiramente na educação infantil pela parte da tarde, na Escola Municipal de Educação Fundamental Margarida Pardelhas. Lá foi onde eu consegui observar no pré uma aluna de 4 anos diagnosticada com TEA. E então, na parte da noite, eu realizei a observação no Instituto Estadual de Educação, Odão Felipe Pipe, onde lá tinha um aluno no 3º ano do ensino médio diagnosticado com TDAH. Então, baseada na observação, fui formulando algumas perguntas para realizar no roteiro de entrevista. Foram 10 perguntas, onde era perguntado a formação, se durante a formação
A pessoa foi bem instruída para trabalhar com futuros alunos incluídos. Por que a pessoa escolheu trabalhar, estudar nessa área? Se a instituição que eles trabalhavam eram alvos de oferta de formações continuadas, se sim, se eram sobre educação especial, se já tiveram contato com os alunos especiais em algum outro momento, se era a primeira vez, qual que foi o maior desafio ao encontrar esses alunos em suas turmas, em suas classes, se eles conseguem sentir que a inclusão escolar realmente acontece nas suas instituições, e se sim, de que forma que ela é evidente na escola, de que maneira que podia melhorar, que ações que a escola deveria receber como apoio para trabalhar com a demanda de alunos que tem aumentado cada vez mais, que tipo de metodologia os professores utilizam para trabalhar com os alunos. Para a coordenadora e supervisora, quais são as estratégias que elas utilizam para manter a harmonia entre a relação do professor e aluno? E por fim, eu perguntava a todos, de uma forma um pouco mais leve, que conselho que dariam para si mesmo quando iniciaram essa etapa da educação. E então, finalmente chegou o momento de compartilhar a vivência do estágio, dessas tardes e noites de observação nessas instituições. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre como foi a observação na educação infantil. Eu confesso que eu esperava algumas atitudes mais características da menina, um pouco mais de estereotipia, por assim dizer. Porém, eu fui surpreendida, ela demonstrou bem pouco dessas estereotipias. A questão com ela mais era temperamental. Ela mudava um pouquinho o seu comportamento, ficava um pouco mais braba, mais irritada quando ela era contrariada, quando ela não podia fazer algo no momento que ela queria. Mas em momento algum ela chegou a ser violenta com os colegas, com a professora ou com ela mesma. Ela não xinga, ela não fala nada áspero para as pessoas. Ela dificilmente se isola, pelo contrário, ela é bem comunicativa. Assim que eu cheguei na sala, ela veio para o meu lado, queria conversar comigo. Em alguns momentos a sua fala não é tão audível assim, então ela se comunica com o corpo. Ela tem alguns momentos de dissociação, mas são bem poucos. O local, tanto a sala quanto a infraestrutura, é boa o suficiente para acolher a aluna, porque lá na sala dela, em específico, tinha alguns tapetes sensoriais da sala, tinha diversos tipos de brinquedo. Inclusive, em uma das tardes, a escola ganhou brinquedos novos. Tinha jogos sensoriais. A comida lá é muito diversificada, o que faz com que a menina tenha bastante liberdade para escolher com que ela quer brincar, o que ela quer comer, o que ela quer fazer, dentro das suas preferências e, claro, dos combinados com a professora. Isso que é bem bacana também, porque a professora, é perceptível que ela trabalha bastante a relação de confiança com a menina, fazendo combinados, demarcando limites do que pode, do que não pode. Tudo é muito bem explicado, tudo é muito bem detalhado do que ela vai fazer, para onde ela vai ir. Inclusive, é muito perceptível o quanto a menina é agarrada com essa professora. Onde a professora vai, a menina vai junto. E, de acordo com relatos da professora, essa menina é muito bem amparada familiarmente falando, principalmente com a mãe, que ela relatou que é muito presente na educação da menina, que está sempre acompanhando, sempre ajudando a fazer as atividades, se empenha e se interessa na evolução da menina. O que confirma tudo aquilo que nós estudamos e acreditamos, que a educação ela é um conjunto da sociedade, da escola, dos alunos e da família, que só uma instância não consegue trabalhar. Mas quando é todo um conjunto, aí tem mais chance das coisas darem certo. E isso foi bem perceptível com essa aluna de educação infantil. O quanto é transformador quando a família age junto da escola. Já no ensino médio, as coisas foram um pouco diferentes. Creio que a coisa que mais me assustou nem foi tanto referente à educação especial, mas foi referente à evasão escolar, no geral. Porque a turma, inicialmente,
continha 32 alunos. E 10 pediram transferência e apenas 11, 12, 13 compareciam em dias de prova, que foi alguns dias que eu acabei observando. Com dias de prova, pouquíssimos alunos compareciam. Então, assim, o interesse muito pouco pela parte dos alunos da noite, principalmente no terceiro ano do ensino médio, que foi a turma que eu observei. Inclusive, esse aluno diagnosticado com TDAH, ele faltou em algum momento durante uma noite das observações qual eu fui. Foram procurar por ele, porque ele já tinha faltas recorrentes, né? Então, bem preocupante essa relação, ao mesmo tempo que é muito admirável a força dos alunos que estão lá. Porque a maioria relatou que ou que mora sozinho, ou que tem que ajudar a sustentar a família, e são adolescentes ainda, nenhum deles continha 18 anos ainda. Então, é uma realidade, um cenário totalmente diferente que me deixou bem empática pela situação, eu diria. Mas em relação a esse aluno, quando ele compareceu à aula, digamos que não tinha tantas diferenças em relação aos seus colegas, porque ele ficava bem isolado, ele ficava em silêncio, ele não interrompia a sala, nem a professora, nem os colegas, mas ele mexia bastante no celular. Creio que essa é a maior distração dele. Em alguns momentos com fone de ouvido, sempre que podia estava mexendo no celular. Não interagia muito com os alunos, só que seus colegas acabavam por alguns momentos fazendo a mesma coisa que ele. Então, é até um pouco difícil de analisar porque todos tinham um comportamento bem semelhante. Em relação aos professores, em momento algum foi possível notar algum tipo de preocupação por parte dos professores, de perguntar se o aluno estava conseguindo acompanhar a aula, se ele precisava de alguma assistência especial. Isso não aconteceu em momento algum com nenhum aluno. E quando eu entrevistei a supervisora da noite, essas preocupações foram muito evidentes com a sua fala. Foi fácil de observar o que dificulta o avanço da aprendizagem. Ela foi bem pertinente quanto à questão de entender a realidade do aluno, principalmente nesse cenário, nesse contexto dos alunos da noite, que para mim foi bem chocante. E foi muito perceptível o quanto ela se preocupa com essas questões, mas que por não ter uma rede de apoio, muitas vezes ela se encontra de mãos atadas. Porque é sem apoio tanto do Estado, às vezes quanto da própria equipe. E os alunos também acabam que trabalhando por conta, por si. Como essa própria supervisora falou, muitas vezes o aluno depende de sorte para que tenha um professor que seja um pouquinho mais empático com a situação deles, que tente entender eles. Porque, afinal de contas, os alunos que estudam à noite não são por opção, são porque precisam. E então, meio que conseguimos fazer uma certa comparação entre a rede municipal e a rede estadual. A escola municipal, ela mostrou que contém recursos, ela tem uma sala AE própria, tem materiais adaptados, tem uma professora AE. Para a aluna, na educação especial, em específico ali, ela não tinha monitoria até então. Eu soube que depois, algumas semanas depois, essa menina acabou ganhando monitor, porque a mãe acabou entrando na justiça, mas agora a menina está com monitoria. Mas os outros alunos da escola, que tem mais alunos com casos de alunos inclusos, já tinham suas monitoras exclusivas. E essa escola, com frequência, recebe visita da Secretaria Municipal de Educação para realizar uma pesquisa do que é necessário na escola, para atender o que tiver ao alcance deles. Já no estado, é bem diferente a realidade, porque não tem nenhum tipo de apoio
aos alunos, principalmente no quesito psicológico. Os alunos incluídos sofrem sem amparo, eles não tinham uma sala de AE, não tem prof. AE, não tem monitoria, eles não têm atendimento psicológico, os professores não têm apoio pedagógico e acabam ficando cansados devido à carga que carregam sozinho há tanto tempo. É como se todo o sistema estivesse em colapso, que tivesse muita dificuldade, só que não tem como avançar porque tem pouca assistência, pouco recurso, pouco material e, assim, praticamente nada de apoio em questão da escola estadual. Com tudo isso, foi perceptível o quanto tem muitos professores, assim, com despreparo grande em relação à educação especial, ou porque não tiveram, na sua própria graduação, não tiveram esse amparo, ou não buscaram após se formar. Alguns buscam somente quando se deparam com o aluno, às vezes nem isso, o que prejudica então o próximo ponto, porque acaba não tendo tato em relação que precisa adaptar a metodologia. A maioria das metodologias observadas, principalmente no ensino médio, foram as metodologias tradicionais, em que o aluno não é o foco é tentar repassar aquele conhecimento ultrapassado de forma cansativa. Infelizmente, muitos professores ainda não conseguiram evoluir nessa tendência, onde, quando foi estudado nesse trabalho os tipos de metodologia, fica mais do que evidente de que a aprendizagem personalizada é o melhor tipo, ainda mais para quando se tem um aluno incluído. Porque ali você consegue perceber as dificuldades do aluno, o que ele precisa melhorar, o que precisa adaptar, que tipos de estratégias utilizar com esse aluno, e nem só para um aluno incluído. Alunos regulares também têm dificuldade. Porém, isso por algumas vezes parece que não é uma preocupação. A preocupação é que os alunos tenham nota. E aquela questão da educação humanitária, de formar caráter, de formar cidadão, tanto prevista em Constituição, muitas vezes fica de lado. E por fim, então, é possível a gente conseguir se identificar e conseguir refletir um pouco sobre essa questão educacional. Há quanto tempo vivemos acompanhando a luta pela educação, desde protestos, desde súplicas para uma melhora na educação. É uma coisa antiga, a gente já vivenciou tanto sendo aluno como sendo educador. Com essa prática de observação, fica evidente o quanto é desafiador estar no meio dessa transição. De eu sair do meu papel como aluna e virar educadora. É difícil, ninguém disse que seria fácil, mas encarar a realidade e sentir pessoalmente, através da observação, o quanto os alunos estão desamparados é um sentimento ainda mais devastador. A caminhada pode até ser difícil, mas com perseverança, eu creio que é possível desejar e querer fazer parte para a mudança realmente acontecer, fazendo a minha parte. Mesmo que o sistema esteja contra o movimento estudantil, onde quer que a gente esteja, que a gente possa fazer o nosso melhor para que a inclusão escolar seja feita de verdade. Essas são as referências que eu utilizei para o trabalho. Aqui está o link para a socialização. E por fim, eu agradeço a sua atenção.